Quem não está no mundo da política talvez não esteja vendo muito bem o que está acontecendo aí no movimento dos partidos políticos. Mas quem já está sabe que entre 7 de março e 5 de abril é o período chamado de janela partidária. Nesse período, as pessoas que pretendem se candidatar para prefeito ou para vereador já têm que ter se filiado ao partido pelo qual pretende disputar. Então vai ter um movimento dos vereadores aí de trocas de partido e pessoas se filiando. Então você só vai poder ser candidato se até o dia 5 de abril você tiver filiado a algum partido. Agora o que acontece? Nesse momento, os partidos políticos estão aí montando as suas chapas, né, para vereadores e para prefeitos da cidade. O que acontece muito é que nesse momento, por uma exigência do STF, os partidos políticos têm que ter uma cota mínima de participação feminina, né? Acho que muita gente já sabe disso. 30% da chapa que vai disputar a eleição tem que ser composta por mulheres. E por mulheres por quê? Porque mulheres são minorias na política, né? Mulheres não participam tanto da política. E obviamente por quê, né? As mulheres têm jornadas triplas, cuidados da casa, e a estrutura machista ainda não permite que as mulheres consigam disputar de forma equânime com os homens. Porém, existe uma exigência do STF de que os partidos políticos, para poder concorrer e para poder receber o fundo eleitoral, tem que cumprir essa cota de 30%. Então, os partidos políticos ficam loucos, né, atrás de mulheres para compor sua chapa. Então, quanto mais mulher, mais homem pode disputar. E para o partido é interessante, quanto mais gente tiver, mais votos tem, para que os partidos consigam atingir o coeficiente eleitoral. Então, o que é o coeficiente eleitoral? Explicando para vocês. É o número de eleitores de uma cidade dividido pelo número de cadeiras. Então, vamos supor que uma cidade tem aí 250 mil habitantes, 19 cadeiras, o coeficiente eleitoral seja, vamos supor, mais ou menos 4.800 votos. Não sei se esse número está certo, não sou muito boa de matemática. Enfim, para o partido, então, poder disputar um cargo político, ele tem que achar mulheres. Se ele conseguir 9 mulheres, 21 homens pode também concorrerem, né, a algum cargo eletivo. Então, os partidos estão procurando montar suas chapas, e nessas chapas eles precisam de mulheres. E é muito difícil, né, achar mulheres que estejam aí engajadas na política, né, que tenham pretensões, né, de se eleger, mas eles chegam, né, encontram mulheres que têm alguma liderança, que têm alguma participação em movimentos sociais, e aí eles vêm com um discurso muito sedutor, né, de que as mulheres, de que essa mulher tem chances de ganhar, que ela é uma liderança, que ela é necessária na política. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas conversas nesses momentos, porque muitos partidos, eles só querem cumprir essa cota, né, esse coeficiente, ou cumprir só essa exigência para poder receber dinheiro, para poder disputar a eleição. E eles têm lá os políticos, né, os candidatos de preferência deles, que são, de fato, quem eles vão apoiar. Então, é um momento de muita negociação, e a mulher que nunca participou disso fica bem perdida ou simplesmente não sabe o que está acontecendo. Ela só entra no partido e pronto, ela vai ser candidata. Então, eu venho dar algumas dicas para mulheres que se interessaram, né, pensaram na possibilidade de serem candidatas, mas ainda não sabem como se comportar nessas negociações. Quando um presidente procura você, eu acho que a primeira pergunta que você pode fazer, né, é tentar descobrir quem é a chapa completa do partido, né? Se o partido já tem a chapa completa e quem são essas pessoas. Se já tem vereadores, se não tem, se esses vereadores já disputaram eleições, se você sabe mais ou menos quantos votos, né, eles têm, para saber primeiro se eles vão conseguir atingir o coeficiente eleitoral, porque de nada adianta você ter 1.200 votos se o partido todo não tiver esses 4.500, compreende? Então, a primeira coisa a saber
é conhecer a chapa do partido pelo qual você está entrando. Quem é o prefeito que o partido vai apoiar, né? Que essa chapa que está te convidando. E se o prefeito também vai trazer algum apoio, suporte financeiro para o partido. Uma coisa que você também é importante você saber é se você vai ter dinheiro. E esse é um assunto bem delicado, né? Se eles vão dar dinheiro para os candidatos a vereadores, porque é muito difícil fazer uma campanha sem dinheiro nenhum. Então, se eles vão dar dinheiro e quanto eles vão dar, a grande maioria dos partidos não dá. Eles escolhem algumas figurinhas, alguns pitelzinhos para darem dinheiro para fazer campanha para garantir a eleição. Então, você tem que pensar muito sobre isso, se você vai ter dinheiro, se vai ter algum apoio financeiro, se vai ter material, né? Aí é uma conversa que depois que você decidiu ser candidata, você vai procurar saber como se faz uma campanha, do que você precisa para fazer uma campanha. Mas é importante ter noção do que você vai ter, material, se você vai ter algum assessor, se você vai ter bandeira na rua, saber mais ou menos a respeito de valores. Claro que eles não abrem, né, tão fácil assim pra gente, mas vai depender muito do seu capital político, ou seja, dessa porta de entrada que você tem com a política que fez a pessoa te chamar, né? O porquê que ela te chamou ali, então alguma importância você tem. Então você vai tentar jogar e aprender a negociar com eles. E é muito difícil para a mulher fazer isso, mas ela vai aprendendo. Então, o número de filiados do partido também é uma informação importante de se saber, né? Se é um partido grande, se é um partido pequeno na cidade, quem são as principais figuras, né, daquele partido, não só a nível municipal, mas a nível nacional, né? Quem que eles apoiaram para presidente, ter uma noção da divisão política da cidade. Então, quando você é chamada para entrar num partido político, você é muito iludida, né? Eles vão falar que você é importante, que você tem grandes chances, mas é importante você trabalhar com a realidade para não se cansar, para não investir dinheiro, né? Ou também não ser só uma candidata laranja, só uma pessoa que eles vão usar ali para cumprir a cota e não vão apoiar de fato, porque tem mulheres que são candidatas laranjas e acabam respondendo depois no Tribunal Superior Eleitoral e nem sabem. E depois não podem nem mais se candidatar, às vezes perde até o título de eleitor e não tá sabendo o que tá rolando. Então, se você é uma pessoa que já foi picada pelo bichinho da política, ou se tem uma amiga que já foi picada pelo bichinho da política e tá pensando em se candidatar, manda esse vídeo para ela, peço que compartilhe, curte nas suas redes sociais. Pretendo aqui fazer mais vídeos desse, e quem tiver interesse em se candidatar, tem 2 sites muito interessantes que falam sobre campanhas femininas, né, que ajudam na representação de campanhas femininas, que é o Instituto Alziras e o Impulsa Voto. Então, se você jogar essas palavras no Google, você vai achar esses sites. E aí, como eu sou viciada em podcasts, tem o podcast da Aline Hack, que é o Olhares, episódios 61, 62 e 63. Deixa eu conferir se é isso. Falam sobre mulheres na política, em partidos políticos. E o podcast Larvas Incendiárias, que chama Mulheres, Partidos e Ciência, também explica, né, como é a organização de partidos dentro da política. É muito importante a gente ter essas informações, essas noções de comportamento, né, como as mulheres são tratadas nos partidos políticos, para vocês terem uma ideia de como é que funciona na prática, né, porque parece tudo lindo, o discurso queremos mais mulheres na política, mas no final das contas depois, quanto é que esse discurso é realmente realizado. Então é isso, gente, muito obrigada por me assistir e um beijo para todos.